mas eu quero que você responda. De quem é a maior culpa aí pelo futebol do Atlético? Do treinador, que tem feito opções erradas, da diretoria, que liberou os jogadores e não contratou, né? Tá esperando a janela de transferência, ou dos jogadores pouco efetivos? E foi um vexame, né, Vini, mesmo? Você estava na partida fazendo as reportagens e olha, assustador, né? Você sai na frente, né, jogando contra uma equipe que a gente já sabia, aí o pessoal vai soltar pra gente aí algumas cenas do jogo. A gente já sabia que ia entrar com uma equipe mista, sei lá o quê, tava tipo assim, tchau competição, né? Não é isso que eu quero. E aí o que aconteceu com o Atlético, né? Virou uma morosidade em campo, ninguém cumprindo o seu papel, o Cuca desesperado ali do lado de fora, entendendo, né, que a coisa não estava dando certo. Eu achei que tinha que apresentar um pro outro, porque parecia que eles não se conheciam nunca tiveram juntos, né? Nunca treinaram no Atlético, não é possível. Verdade. Muita gente fala que não tem jogo fácil, o Lélio, até a gente discute bastante sobre isso. Sim. Mas eu acho que deveria ter jogo fácil. E o jogo de ontem era pra ter sido tranquilo. Isso. O Atlético venceu o Iquique por 4-0 em Belo Horizonte, sem fazer muito esforço, tirando o pé do acelerador, controlando o jogo. E a partida de ontem, ela poderia ter tido o mesmo desenho, Mara, porque começa com o Atlético fazendo um gol aos 10 minutos, uma bela jogada do Rubens. E aí eu acho que houve ali uma soberba do Atlético, porque sabia que o adversário era fraco, começa o jogo vencendo, e o Atlético simplesmente abriu mão da partida. O Atlético deixou de competir, deixou de estar concentrado, deixou de ir firme nas divididas, de ter aquela vibração. E aí o Iquique acha um gol e vai ganhando confiança, se aproveita da fragilidade da defesa do Atlético e se transformou nesse vexame que nós vimos ontem. A palavra certa é essa mesmo, é vexame. Eu coloco na mesma proporção do jogo contra o Afogados. A questão é que o jogo de ontem, ele não foi eliminatório. O Atlético ainda tem chance e acredito que vai se classificar. Mas a gente está falando de uma derrota para o lanterna do Campeonato Chileno, até então, e ainda né, o lanterna do grupo da Sul-Americana e de um Iquique que foi mesclado para o jogo, porque está mais focado no campeonato chileno. Então, é um jogo... com a situação dele Exatamente. Também, né? Poupou 5 jogadores, 5 titulares e ainda assim conseguiu vencer o Atlético. O Galo teve a façanha de tomar 3 gols para o Deportes Iquique. Uma vergonha. E 2 de forma muito rápida, né, Lélio? Ou seja, a concentração ali estava não sei na onde, né? Porque com certeza não estava dentro de campo. Né? Não, e lances até parecidos, né? Vindo lá pelo lado direito e a antecipação do jogador. Agora eu vou te falar, os caras colocaram pra jogar até um camarada que é cantor de reggaeton aí, como é que é o nome? Reggaeton, um negócio assim. Reggaeton? Vamos procurar. Alguém me ajude musicalmente? É o Puc. O Puc, ele canta reggaeton? Aqui é baixinho, gordinho. Que entrou no segundo tempo, 10? E ele arrebentou com o jogo. Pois é, ué. Então, além de cantar bem, a pessoa joga bem também. Gente, o cara tava aposentado, só. Você tá brincando. O cara tava aposentado, entrou no jogo e matou o time do Galo. Isso aí, pra mim, é um negócio, assim, que... sabe, não dá pra engolir. Realmente o Atlético ontem fez um dos maiores papelões aí da sua história, um vexame histórico, uma derrota dolorida, porque mesmo com o time tendo esse monte de desfalques aí, jogador que deve ganhar pouco no Atlético é 300, 400 mil reais. Sim, sem dúvida. Sabe? Então o camarada tem que entrar e tem que se dedicar, pô. Esse gol cedo aí, como o Vinícius falou, pode até ter trazido a tranquilidade, mas não pode tirar a atenção do time. Ali era o quê? 10 minutos de jogo. O jogo tem 90. E o Atlético foi, tipo, perdendo, assim, o controle do jogo, até parecendo por uma falta de interesse. Um negócio, assim, absurdo. Então, agora é se virar aí no domingo e conquistar uma grande vitória sobre o Fluminense. O Fluminense perdeu ontem, jogando lá na Bolívia, né, por 1-0, mas com o time todo reserva. E agora, vamos ver o que o Atlético vai arrumar diante do time do Renato Gaúcho aqui. Até o treinador era reserva, tem que contar. O Hugo Tadeu tá dizendo, se o time deixa de competir durante o jogo, é culpa do treinador que não tá conseguindo motivar o elenco. Vergonhoso. O Afonso Scarlatelli tá dizendo, a diretoria não contratou porque não tem dinheiro. Simples assim.
Então, vai respondendo aí pra gente a nossa enquete, dê seu like, mande pergunta, comenta, é isso que a gente quer mesmo. O Elcio Márcio, perder para a Lanterna, desfalcado de 5 titulares, é um vexame de proporções históricas. O pessoal tá bravo mesmo. O Davidson Oliveira. O Davidson Oliveira é sobre o Cruzeiro, a gente vai falar já, tá? É porque, obviamente, todo mundo entra participando, mas tudo, a cada time e a cada momento, né? O All Game tá dizendo aqui, muito jogador perninha no Galo. Esse Rony não joga nada. Não jogou mesmo ontem não, né? Mas, enfim. O Gutadeu, que time no Brasileiro que joga bem só com um volante? Foi muita pretensão do Cuca. E aí, por isso que Por isso que ele, pra mim, é o maior culpado, tá? Tá. Você sabe por quê? Respondendo a nossa enquete, então. Por quê? Porque ele tinha 2 volantes, um quis ir embora, aí o outro ele também dispensou. Vai ganhar lá, tal, beleza. Mas a partir do momento que ele abre mão do Batalha, abre mão do Otávio, por que ele não pediu imediatamente um volante? Isso é inexplicável. Mas ele pediu, tá, Léo? Na verdade, ele nem abriu mão do Batalha, porque o Batalha foi embora antes do Cuca chegar. O Batalha chegou a se apresentar com ele, ficou 2 dias, mas a gente sabia. Exatamente. Eu não tô tirando a responsabilidade do Cuca, não. Eu acho que a maior responsabilidade no momento é dele, eu concordo com você. Mas eu tô falando assim, questão de não ter volantes, aí a parcela da diretoria. É do Cuca, porque ele dispensou 2 e não pediu outro. Ou se pediu, ele devia ter insistido, porque trouxe Coelho, trouxe Rony, trouxe esse, trouxe aquele, por que não veio um volante? Mas aí a gente tem que cobrar da gestão do Atlético. Sim. De não ter conseguido trazer um volante. Mas o técnico também tem culpa, porque ele deveria, no tempo hábil ali, ter pedido o jogador. E é um jogador que ele sempre contou no time. E pra piorar, né, ele tem o Alan Franco que ele teve que inventar como volante. Mas... O próprio Rubens, né? Tá sendo improvisado como primeiro volante. Tá sendo improvisado. Ele nunca tinha jogado assim como primeiro volante. E essa história também de jogador polivalente, resolve ali, resolve daqui. E aí, só uma coisa, nós vamos colocar o Frossá também, que já tá aí com a gente. Lélio, posso te dizer o seguinte, o Cuca tá bravo pra caramba, porque ele pediu muito a questão desses jogadores, inclusive a própria liberação dos jogadores, esses que a gente tá falando, do Davidson, do próprio Batalha, ela estava diretamente ligada a um contexto dele ter um retorno rápido, só que não aconteceu. Por quê? Porque o mercado estava difícil, porque os jogadores, como todo mundo ficou sabendo que o Atlético precisava, os preços foram lá em cima e as coisas não aconteceram. A promessa que se fez para ele é que eles viriam. Sim. Só que não aconteceu. Tanto, Lélio, que você vai lembrar, a última coletiva do Cuca, antes do fechamento daquela janela, a última que foi aberta de extensão, ele fala assim, acho que não vai acontecer até quinta, não me lembro, ia fechar. Até quinta, mas pode ser que aconteça. Então, assim, nesse ponto específico, ele batalhou. Mas eu não sei o que eles falaram pra ele, por que não foi, que não deu. Mas isso eu não sei. Mas que ele tentou buscar, assim, o que não tira a culpa dele na questão do jogo de ontem. Isso é uma outra... Não claro só de ontem, tá? Não, o Atlético jogando mal. Exatamente. O elenco limitado, o Atlético é superior ao Maringá, ao Caracas, ao Mirassol e ao Iquique. E deveria ter jogado muito melhor do que jogou. Aí a responsabilidade é do Cuca também. Inclusive da defesa, que é uma peneira. Não, horror. E a gente sabe que também passa diretamente ali na história do tal do volante dele, que tem que ser um volante técnico, volante de recomposição defensiva. Não tem esse jogador, não tem. Não sei como é que ele vai ser, tá inventando, tá coisando, mas aqui, será que vai aguentar até na janela?